Sem dúvida. A gente não vive sem medo. Não, e nem é bom, porque uma pessoa completamente destemida, ela vai se meter em encrencas bem grandiosas. Então, o medo é um fator de proteção, né? Em várias situações. O medo não é uma emoção, um sentimento para ser temido. Ele é um sinalizador. O medo a gente cuida e ele vai perdendo o medo à medida que ele vai percebendo que ele vai dando conta, sim, que as sensações gástricas são diferentes, sim, que ele não vai não dar conta de não comer determinadas coisas, que a sensação mecânica que ele tem de restrição vai ajudar bastante, tudo isso. Tá? Então, esse medo de pré-operatório eu acho saudável, mas a gente domina. E o quanto isso se confunde com a saúde mental. Isso é muito importante que todas as pessoas saibam, né? A cirurgia acabou com a minha energia. Vai checar. É um simples exame de sangue, vai checar. Né? Muita gente deixa para lá, não, estou me sentindo bem, estou tomando meus suplementos. Vai checar. Porque se for, melhor dos mundos, você trata, não deixa acontecer de novo e pronto, você não tem necessariamente um diagnóstico psiquiátrico. Então a cirurgia, ela chegou aí, principalmente na época que eu fiz, que você fez já há bastante tempo e tudo mais, como uma coisa meio, vamos pagar para ver, né? Não é uma coisa garantida, conheço um que engordou, conheço outro que não deu certo, mas vamos pagar para ver, porque é o que tem, eu tô sofrendo. Parece que primeiro ano é incrível. Parece que eu posso continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz, se tá certo ou tá errado, que eu tô emagrecendo. Então parece que eu não preciso mudar hábitos. Até que chega num ponto que começa a platô, que você vai engordar um pouquinho, que você vê que não adianta, que você vai ter que mudar. Eu tenho que entender que isso existe e a função positiva do medo, né? Eu tenho que entender que pode acontecer no processo, mas e se acontecer, o que eu vou fazer? E são as sabotagens conjugais, muitas vezes, e são as sabotagens familiares, muitas vezes. Você emagreceu, ficou chato, nossa, agora você tá muito insuportável. Ou, um dos dois, marido, mulher, fica com ciúme, e aí começa a desdenhar do processo de emagrecimento, trazer comida e tudo mais. Então, tudo isso acontece, que é uma coisa que as pessoas precisam tirar da cabeça. Ninguém opera para ficar magro. O objetivo da cirurgia bariátrica não é deixar ninguém magro daquilo que a gente entende como IMC abaixo de 25, magro, magrinho, magrelo. Não é isso. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Seja bem-vindo a mais um episódio do bariátrica.club. Você já sabe, né? Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que agora está correndo, que agora fez 21 quilômetros, que nunca imaginou fazer isso na vida, mas que está curtindo pra caramba. Está se desafiando, vencendo os medos. Porque dá medo mudar. E aí, para falar sobre medo, ninguém melhor do que a pessoa que... Primeiro que eu sou sem palavras para descrever, porque me ajuda, está sempre disponível, além de ser, óbvio, competentíssima. E eu tenho certeza que você, que é bariatricado, já ouviu falar da Andréa Levi, que é minha psicóloga amada, e que, vou tirar a rasgação de seda, ela vai se apresentar e a gente vai conversar um pouquinho sobre medo. Andréia, obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Mariela, por mais esse convite. É sempre muito bom estar junto com você, porque você faz um trabalho muito sério, que chega até pessoas que realmente precisam. E toda vez que a gente se fala aqui no seu podcast, eu recebo mensagens incríveis falando Ai, que como bom. eu não sabia daquilo ou disso, ou vocês falaram uma coisa que foi muito importante para você. Então, acima de tudo, você faz um trabalho que é lindíssimo e que acessa pessoas no mundo inteiro. Então, eu estou sempre muito honrada e tenho muito prazer de participar. Toda vez que você me chamar, eu já nem precisa perguntar, eu Que já bom. aceito. Anda, Né? por falar nisso, eu fiquei tão feliz que eu fui olhar. Eu estou sempre olhando as estatísticas, né, do podcast. André, a gente está em 53 países. Tem noção do que Uau! é isso? Parabéns! E só falando em português. Muito Então, bom, muito assim, me bom. mais feliz ainda. Quer dizer, tem brasileiro em todo lugar, mas poder Uhum. levar uma informação confiável, né, e poder impactar a vida das pessoas, graças a Deus por isso, porque eu busquei tanto isso, você sabe, né? Então, poder levar isso para as pessoas, para mim, é muito importante. E, André, uma das coisas que vem surgido muito da pergunta das pessoas, assim, me buscando em redes sociais, muitas acabam me mandando até WhatsApp. Tem dois tipos de medo que têm aparecido muito. O medo da cirurgia, porque não sabe o que vai acontecer, e o medo de quando começa a engordar. Isso é como se fosse aquela sentença, meio que sentença de morte. Ai, isso está acontecendo comigo de novo eu sou uma pessoa fracassada, de novo não tem jeito. E saindo agora divertidamente, essa coisa do medo, não sei se também tem muito isso que tá, as pessoas têm falado mais a esse respeito também, mas o medo é algo que realmente ele acompanha muito do bariatricado, mas eu costumo dizer que não é algo com o qual a gente deve lutar, a gente deve saber lidar com ele. Sem A gente dúvida. não vive sem medo. Não, 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 e nem é bom, porque uma pessoa Isso. completamente destemida, ela vai se meter em encrencas bem grandiosas. Então, o medo é um fator de proteção, né? Em várias situações. O medo não é uma emoção, um sentimento para ser temido, ele é um sinalizador, né? O medo ele existe porque se a gente pegar na nossa vida pré-histórica, assim, muitos animais deixaram de comer animais venenosos, ou coisas, ou plantas venenosas, ou coisa assim, porque eles entenderam que lá o avô, o bisavô, o tataravô deles comeram aquilo, morreram. Então, criou-se, né, um medo de que aquilo não pode fazer, pular do penhasco não pode fazer, e coisas parecidas. Bom, quando a gente fala de uma cirurgia qualquer, tá? É natural que a gente sinta medo, né? É lógico que uma pessoa minimamente normal, ela vai se cercar da melhor equipe que ela puder, ela vai dentro do melhor hospital que ela puder, nem todo mundo tem acesso ao melhor, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer um outro dia sobre o acesso aos tratamentos da obesidade, clínicos e cirúrgicos, senão a gente vai ficar falando disso aqui. Mas vamos falar em situação mais corriqueira, mais normal, que a gente tenha uma fonte pagadora, que seja o SUS, que seja a própria paciente ou que seja um plano de saúde, tá? Vamos falar que a pessoa tem acesso à cirurgia, tá? Para ficar um recorte mais fácil da gente falar aqui. Então, essa pessoa que parece que um dia ela acordou e falou: pá, vou fazer cirurgia. Isso nunca acontece, você sabe muito bem que isso nunca acontece, né? São anos e anos pensando, observando o amiguinho que fez, aí acho que não, aí volta, aí, putz, acho que ele engordou de novo, aí volta, aí vai no médico, ouve, fala, acho que não é para mim, vou tentar mais uma dieta e vai e volta. Então, tudo parece assim, nossa, deu a louca na Mariela, ela foi fazer cirurgia. Não, 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 não. Os processos demoram e é bom que eles demorem porque é um processo de amadurecimento, né? E nisso tudo tem medo junto, né? O medo é um freio também. Então,
o medo do pré-operatório não me assusta em nada, né? Eu acho que se a pessoa está em bons profissionais, se ela está engajada em escutar o que esses profissionais têm para falar para ela, né? Se ela tem uma boa rede de apoio, às vezes não tem, tá? Eu já vi gente que tem como rede de apoio o zelador do prédio. E ok, e é isso aí, tá? E deu super certo. O zelador, ela se abriu com ele ajudou, foi no hospital buscar e ajudou com as comidas e tudo certo. Então, assim, a gente sempre dá um jeitinho. Mas, se a pessoa tem uma boa equipe, em todos os sentidos, multidisciplinar, uma equipe cirúrgica, psicológica, nutricional, que é o mínimo, e ela está disposta a escutar, a gente já está anos-luz na frente, né, dessa cirurgia dar certo. Tem muito paciente que vai às consultas e fica assim, não, acaba logo, não quero ouvir, tá bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, depois eu me viro, tal. E aí você sabe que depois vem desesperado procurar a gente, ai meu Deus, eu não sabia daquilo outro. Então, muitas vezes no pré-operatório, muitas vezes a culpa é do profissional mal preparado, que não sabe pegar esse paciente e falar, olha, eu preciso me assegurar que você saia da nossa consulta sabendo pelo menos A, B, C e D, tá? Depois a gente vai aprimorar essas coisas, vai se aprofundar nessas coisas, mas agora eu preciso que você me escute e que, claro, eu quero saber quem é você, baseado na sua vida, na sua história de obesidade, no que você veio buscar aqui, mas eu preciso te ajudar a que você tenha ferramentas para sair daqui minimamente preparado. Isso acontece com o nutricionista, com o cirurgião, com o educador físico, com todo mundo. Então, tem que ter um conjunto da obra de bons profissionais que saibam o que estão falando e paciente bem engajado, sabendo que quer isso para a vida dele. Ponto. Então, pré-operatório, uma boa equipe, um bom paciente preparado. Melhor dos mundos, tá? Aí depois, eu sempre digo assim, o paciente pergunta, quando você quer me ver de novo? Final do primeiro mês, lá para a terceira semana. Por quê? Porque eu vou te preparar para a próxima fase. Não adianta eu agora, no pré-operatório, te falar um monte de informação que você não vai usar agora, porque já tem um monte de informação que você vai usar agora, nesses 3 primeiros meses. E aí depois, com calma, você tendo passado por isso, esse início, a gente vai aprimorar, vai se aprofundar e você vai melhor para o segundo mês. Então, esse é o cenário de pré-operatório, tá? O medo a gente cuida e ele vai perdendo o medo à medida que ele vai percebendo que ele vai dando conta, sim, que as sensações gástricas são diferentes, sim, que ele não vai não dar conta de não comer determinadas coisas, que a sensação mecânica que ele tem de restrição vai ajudar bastante, tudo isso, tá? Então, esse medo de pré-operatório eu acho saudável, mas a gente domina. Tá? Aí vem lá na frente, todo mundo conhece alguém que voltou a engordar, né? Todo mundo conhece alguém que engordou de novo, ou que entrou num alcoolismo, ou que, sei lá, não cuidou de alguma coisa e teve uma deficiência nutricional grave, ou que tem uma anemia grave e confundiu aquilo com uma depressão e foi para o psiquiatra e começou a tratar como depressão e no fundo era uma anemia. Então, na verdade, foi em profissionais errados. Toda vez que a gente tem um paciente bariátrico, a gente tem que, em primeiríssimo lugar, descartar deficiências nutricionais para que essa pessoa, depois, ela pode ter uma depressão, ela pode ter um transtorno de ansiedade, mas ela vai tratar o que sobrou. A parte nutricional é sempre soberana, é a primeira coisa que um paciente bariátrico tem que prestar atenção e que os seus médicos, os seus profissionais que estão te acompanhando também têm que descartar antes de tratar alguma outra coisa que pode ter também, tá tudo certo, tá? Então, isso é muito comum, a gente pega muita gente que acha que está com uma depressão, que está há 3, 4, 5, 6 anos tratando uma depressão que às vezes nem existe, tá? Em vez de suplementar com aquele mineral, aquele suplemento que está faltando,
tá bom? Então, isso Eu é me muito lembro importante. muito de quando eu gravei com a Andrea, né, da Obesidade Brasil, esqueci o sobrenome dela. Andréa Pereira. Uhum. Andréa Pereira, quantos casos. Isso foi lá no início do podcast, tá precisando gravar com ela de novo. Falando exatamente disso, do quanto os nutrientes são fundamentais, o quanto tudo isso é importante para a saúde como um todo. De todos nós é importante, imagina de um bariatricado. E o quanto isso se confunde com a saúde mental. Isso é muito importante que todas as pessoas saibam, né? A cirurgia acabou com a minha energia. Vai checar. É um simples exame de sangue, vai checar. Né? Muita gente deixa para lá, não, estou me sentindo bem, estou tomando meus suplementos, né? Vai checar. Porque se for, melhor dos mundos, você trata, não deixa acontecer de novo e pronto, você não tem necessariamente um diagnóstico psiquiátrico. Ou se tem, ele é menor do que parece. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Bom, vamos para o medo da recidiva da obesidade, que é como a gente chama quando tem reganho, né? Que a recidiva, a gente fala assim, a recidiva Nome do câncer. bonitinho. Bonitinho, né? Porque a obesidade, ela é uma doença extremamente refratária aos tratamentos. Ela é uma doença que quanto mais você luta com ela, mais ela puxa para cima. Então, a genética da obesidade, grosso modo, o que ela faz? Você tenta emagrecer, faz déficit calórico, vai na academia, parará. O que ela faz? Ela aumenta a tua fome e diminui teu gasto calórico. Ah, que legal, né? Porque por isso que é tão difícil emagrecer, né? Então a gente sabe que com cirurgia... Repete isso, eu acho importante as pessoas ouvirem isso, Andréia. Mesmo quem não fez cirurgia bariátrica, tá? Entrou numa dieta. O seu corpo sempre vai registrar o peso máximo que você teve como o seu peso saudável. Então, se você teve 130 quilos, 120 quilos, não importa, o seu corpo sempre vai tentar puxar para lá e puxar mais um pouquinho para garantir. Tá? Isso é uma coisa do software da obesidade. Tá? É assim que o nosso corpo se programa para ficar, muitas aspas, do jeito que ele acha que é saudável. Ele acha que é uma defesa. Você armazenou... Hã? É uma defesa dele. É uma defesa. Ele acha que você armazenou e que, portanto, num estado de guerra, num estado de escassez, no estado de qualquer coisa, você está em vantagem. Essa é a genética da obesidade, falando grosso modo, claro. Né? Aí a gente precisa lutar contra isso. Felizmente, hoje, e daqui em diante, nós temos, além da cirurgia bariátrica, muitos outros recursos que podem e devem, em muitos casos, ser usados concomitantemente. Então, por exemplo, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica há muito tempo, eu não me apresentei, mas esse ano eu faço 50 anos e 25 anos de bariátrica. Então, metade da minha vida... A idade do B, sabia? O B faz 25 agora. Pois é. Metade da minha vida... E olha, eu escutava coisas assim, bariátrico vive 5 anos, bariátrico vive 10 anos, se prepara, que você vai ver, que vai cair cabelo, dente, não sei o que lá. Então, estou aqui com meus menos 60 quilos, ralando para mantê-los longe de mim. É trabalhoso, né? Tudo isso que a gente já sabe, mas é possível, né? 25 anos eu estou aqui. Eu nem estaria aqui mais se eu não tivesse feito cirurgia bariátrica, porque aos 25 anos eu tinha 143 quilos. Né? 143, André, eu não lembrava que era isso. Pois é. Então, por eu ser muito jovem na época, eu ainda não tinha diabetes, hipertensão, né? Mas eu tinha uma coisa muito grave, que é gota, que dói, né? E que logo se resolveu e tudo mais. E hoje eu faço meus exames, eles são lindos, mas eu sou a louca das vitaminas, eu não bebo, 0 álcool, você sabe disso, e eu me cuido, tudo que eu prego para os meus pacientes eu faço, né?
E é assim que tem que ser, a obesidade não dá folga, não dá férias. Bom, voltando lá para o medo pós-operatório de voltar a ganhar peso, em primeiro lugar, é importante que a gente fale que toda ou quase toda pessoa que foi por uma cirurgia bariátrica, ela passou por inúmeros tratamentos para perder peso. Clínicos, cirúrgicos, spas, remédios, médicos, coaches, tomou chá de quebra-pedras. Dieta da Lua. Eu estava lembrando esses dias. Sabe o que eu estava lembrando esses dias? Você lembra de um livro que era Só é Gordo Quem Quer? Claro, Mário Prata. Esse livro eu não lembrava o nome. Não, e o pior, o quanto a gente se frustrava, porque aí você tentava fazer dieta, não conseguia, falava, eu não quero ser gordo. Eu não quero ser gorda. Exato. Né? E ele contava histórias do spa, não é esse? Ele tinha uma dieta. Eu não lembro. Eu era adolescente. Você é mais nova que eu, mas eu vou fazer 51 esse ano, se você vai fazer 50. Eu lembro que esse livro foi quando eu vim para BH, então por volta dos 12, entre os 12 e 14 anos. Então, vamos lá, 87, por aí. 86, Dieta 86. Dos pontos. Ele era, se você comia alguma coisa de açúcar, você não podia comer de sal. Você não podia era combinar o açúcar com sal. Isso. E tinha que comer pão de glúten. O glúten hoje ele é proibido, mas era pão de glúten que era para encher mesmo e tal, uma loucura. Deus do céu. Tinham livros que na época era o conhecimento que tinha do Dr. Alfredo Halpern, do Mário Prata, tinha vários livros desse tipo e que só um pouquinho, Andréia, sabe o que eu me lembrei? Você lembra de um livro da Jane Fonda? E isso aí eu já falo do início dos anos 80, em que ela ensinava bulimia. Sim. Ela ensinava bulimia. Sim. Ela falava o que ela fazia para. Olha que loucura! Sim. E depois fazer dieta, fazer atividade física em jejum e um monte de loucura. Era. Então, nossa. Assim, bom, quem é da nossa geração e passou por tudo isso, encher a cara de gelatina para poder não comer comida. Olha, nossa, então, assim, bom, era isso que eu estava dizendo, né? Quem chegou numa cirurgia bariátrica dos já anos passou 90, por muita coisa. 2000 para cá, já chegou traumatizado, né? E já chegou quase com a certeza de que, assim, não sei se esse negócio vai dar certo para mim, porque eu já fiz de tudo, né? Então, a cirurgia, ela chegou aí, principalmente na época que eu fiz, que você fez já há bastante tempo e tudo mais, como uma coisa meio, vamos pagar para ver, né? Não é uma coisa garantida, conheço um que engordou, conheço outro que não deu certo, mas vamos pagar para ver, porque é o que tem, eu estou sofrendo. Né? E assim foi. Eu acho que tanto você, quanto eu, quanto muitas pessoas conseguiram pegar no laço a cirurgia e com muita informação de muito profissional bom, né? Que você foi atrás de todo mundo e foi se munir, foi fazer quase um documentário sobre, né? E eu te ajudando aqui, procura esse, faz esse, fala sobre isso, falamos juntas, me proponho a disponibilizar a minha experiência de tantos anos e tudo mais juntas, né? Que você também agora já tem também um conhecimento muito grande. A gente percebeu e a gente entendeu que a gente pode, sim, ter uma vida bariátrica saudável. Mas isso depende de muitas coisas, né, Mariela? Quem fala assim, emagreceu porque fez cirurgia, coisa mais fácil, né? Desmerece, então, né? Desmerece, porque, na verdade, todo tratamento para obesidade, ele é desmerecido, ele é subestimado, né? Tá tomando remédio, então é fácil, tá todo mundo tomando remédio, imagina. Mas também tá indo na academia, é claro. Né? Assim, parece que você não pode sair daquele lugar.
né? Você tem que É querer como sair daquele lugar. Cada esforço que você fizer, ir ao médico, tomar um remédio, escolher fazer uma mudança de estilo de vida, incluindo academia, alimentação e uma cirurgia, né, uma cirurgia, é como se desmerecesse o seu esforço. Enquanto que a gente tem que deixar muito, muito, muito claro que cada tratamento que a gente escolhe fazer, seja medicamentoso, seja cirúrgico e medicamentoso, porque no longo prazo é isso que acontece e é normal que aconteça, tá? Ai, mas eu não fiz cirurgia para tomar remédio. Lá, daqui 10 anos, você vai ver se não fez, porque a obesidade, ela vem com força, então, às vezes, é melhor a gente pegar aqueles 5 quilinhos que engordou e com remédio, do que deixar engordar 50 de novo, e tá tudo bem, né? A obesidade é assim mesmo. Então, esse medo da recidiva da obesidade, ele é altamente legítimo. A gente tem medo mesmo de engordar de novo, porque a gente passou a vida inteira não conseguindo sustentar aquele emagrecimento daquela dieta da moda daquele momento que a gente fez. Né? E aí, quando a gente começa a engordar um pouquinho depois da cirurgia, 2, 3 quilinhos, você fala, tá vendo? Eu não dou Sabia, conta mesmo. comigo não ia, né? Por quê? Não adiantou nada até agora, como é que a cirurgia ia adiantar? Né? Andréia, Então, não coisa... caiam nessa, só para finalizar esse assunto, eu queria dizer, não caiam nessa, é normal engordar um pouquinho, é normal o corpo se adaptar depois de um ano, depois que você já se entendeu ali mais ou menos com o que você vai comer e tudo mais, é normal o corpo se adaptar ali, ganhar 2, 3 quilinhos, ou se a gente pode falar em porcentagem, 5, 6% do que você emagreceu, e aí a gente pega no laço, volta nos nossos profissionais e é isso aí, né? Então, quem fala que operou e largou o tratamento, aí sim, esse é um sério candidato a dar tudo errado. Esses dias eu estava pensando muito a esse respeito, porque como eu estou na pré-menopausa, então eu já foram 5. Na verdade, vai para coxa e quadril. É aonde aumenta absurdamente em mim. E aumentou um pouco no rosto. Eu falei, ótimo, porque eu estava me achando muito... não estava gostando. Mas eu comecei a ver, prestar, você sabe que eu presto atenção na reação e faço as leituras, né? Mas eu comecei a prestar atenção nas leituras que as pessoas estavam fazendo e as perguntas sutis que vêm das pessoas, assim, sabe? Tipo assim, olha lá, tá vindo de novo. Mas eu escolhi que isso não faz parte, porque eu sei o processo, eu sei o que está acontecendo e eu sei o que eu estou fazendo. Teve uma coisa que eu falo muito nos podcasts, que foi muito importante que você falou numa das nossas sessões, que você disse assim, você está na fase de que está entendendo de que a cirurgia não age sozinha, que você é ativa no processo. Isso para mim foi muito importante. Porque no início ele é um sonho, né, André? É um sonho, você fala, nossa, parece que eu não estou fazendo nada. Ou parece que eu posso continuar Primeiro ano fazendo... é incrível. Uhum. Parece que eu posso continuar fazendo tudo o que eu sempre fiz, se está certo ou está errado, que eu estou emagrecendo. Então, parece que eu não preciso mudar hábitos. Até Sim. que chega num ponto que começa a platô, que você vai engordar um pouquinho, que você vê que não adianta, que você vai ter que mudar. E essa questão das pessoas sempre criticarem a questão de emagrecimento, eu estava pensando, correr é uma maravilha, né? Porque eu vou pensando, vai tendo insight, e aí, num desses dias, parece que só vale se o seu corpo funcionar dentro de um determinado padrão. Não estético, eu estou falando de funcionamento corporal, de metabolismo. Parece que se o seu corpo não é aquele corpo que reage daquela maneira de gasto calórico, de massa magra, parece que você
é taxado para nascer daquele jeito. Se você não nasceu daquele jeito, você está fadado a sempre ser criticado, porque você emagreceu, porque você engordou, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí qual o posicionamento que eu vou ter com relação a isso? Uma vez eu ouvi, o contrário de medo não é coragem, mas eu esqueci qual é a palavra certa. Eu até anotei aqui para ver se a palavra vinha enquanto você falava. Alguém me falou isso um dia, contrário de medo não é coragem, mas eu não lembro qual é, não sei se você tem essa definição. Eu não sei a definição, mas eu imagino que o contrário de medo seja a retração, seja o não arriscar, o não se colocar na situação, não sair, não A se gente arriscar mesmo. tem que ser aquele que controla. E outra, claro que não é, a gente não consegue controlar tudo na vida, né, Andréia? Mas qual é o meu poder? Dentro de uma situação, qual é o meu 1/3 de responsabilidade? Que não é 1/3 da situação e não é 1/3 do outro. Qual é o meu 1/3? E como eu estou fazendo esse 1/3? Que eu acho que é o importante. Porque durante tanto tempo eu coloquei a culpa no metabolismo, durante tanto tempo eu coloquei a culpa de que eu como pouco e não emagreço, eu coloquei a culpa de que meu metabolismo é lento, eu coloquei a culpa na parte hormonal. Peraí, agora eu tenho algo que me ajuda. Então, qual é a minha parcela nisso? Qual é o lugar que eu vou realmente assumir nesse processo? Eu vejo que é muito isso. E, Andréia, não importar mais com o lugar que os outros querem me colocar. Isso, para mim, foi muito importante. Libertador. O lugar que ele quer me colocar é problema dele. É problema dele. Se ele quer que eu ocupe, arruma outra pessoa, arruma outra situação, arruma outra coisa para colocar naquele lugar. Não é meu. Sim. Por alguma questão que também é culpa minha, eu ocupei aquele lugar, mas também por culpa minha, por responsabilidade minha, tchau. Não é meu mais. Então, eu vejo que o medo eu tenho que entender que isso existe e a função positiva do medo, né? Eu tenho que entender que pode acontecer no processo, mas e se acontecer, o que eu vou fazer? Claro, claro. Eu diria até que podemos usar uma palavra meio forte aqui, mas que o contrário do medo é a covardia também, né? Porque ele te paralisa. O medo pode te paralisar também, mas quando você, no assunto que a gente está falando, que a pessoa vai com medo, é normal ter medo, mas ela vai mesmo assim. E ao longo do processo, ela tem medo de voltar a engordar, ela tem um monte de medos de coisas que ela já passou, são medos administráveis. Agora, Sim. aquele medo que te empaca, nem sei se é justo falar isso, mas é um medo de covardia, talvez o medo seja tão maior que ela não consegue nem dar o primeiro passo. É aquela coisa assim, esse medo, ele é real? O medo de engordar, ele é real. Sim, Mas ele o medo da cirurgia é real? É real. Andréia, é tão louco isso. Eu acho que eu já te contei isso em algum momento. Eu estava na sala, mas eu acho que eu não te contei um detalhe que eu me lembrei esses dias. Eu fui para novembro de 2020, ou seja, aquele auge da pandemia. Logo depois da minha cirurgia, todas as eletivas fecharam. Então estava aquele pânico em todo lugar, imagina dentro de hospital. O Emílio me deixou na porta, a gente chegou, era 5h da manhã, porque a minha era a primeira cirurgia, às 7h, e não pôde entrar, o Emílio não pôde entrar. Então, pegaram o telefone dele, quando eu saísse, ele ia me ligar para ele me esperar no quarto, não sabia nem que quarto era, enfim, já tinha toda aquela coisa de entrar sozinha, né? Para uma coisa, eu me lembro de entrar, trocar de roupa e tal, e fui. E a minha preocupação era o raio da mala. Olha que coisa louca. Tinha uma mala pequenininha com as trocas e tudo estava lá. E onde que vão colocar a minha mala? Eu joguei a minha preocupação nessa mala.
Só que, na hora que eu estou deitada, esperando para me levarem, né? Sala de preparo, eu não lembro como chama essa sala. No pré-operatório ali. E tinham várias pessoas. Ao meu lado tinha um senhor com várias anomalias físicas. De nariz, principalmente, parecia mesmo uma tromba de elefante, sabe? Uhum. E, pelo que deu a entender, aquela não era a primeira cirurgia dele. Ele já havia feito várias. Tá. E ele estava preocupado com a playlist que ele tinha mandado para o médico. Então, ele estava preocupado assim, você recebeu a minha playlist? Eu quero que a minha playlist toque durante a cirurgia. E eu fui apertando a minha mão. Eu estava nervosa, estava vendo aquilo, estava vendo, e fui apertando. Aí chega uma enfermeira para ver se eu estou bem, ela olha os meus dedos totalmente cianóticos, totalmente roxos. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou apertando a minha mão. Tá tudo bem. Ela falou, então solta. Deixa eu ver se tá tudo bem mesmo. Era o medo. Né? Eu já estava com medo, estava vendo aquilo que estava do meu lado. Claro. E eu arrumei um raio do negócio de ficar preocupada com a mala. E eu não lembrava que era cirurgia com anestesia geral, Andréia. Não lembrava. Na hora que eu vou falar, cadê minha voz? Eu me lembro que a Anabelle ia fazer 15 anos e eu estava fazendo um Instagram surpresa para ela com vários depoimentos. E eu estava esperando que uma pessoa me mandasse uma mensagem. E eu fui mandar o áudio para essa pessoa. Lembrei disso esses dias. E a minha voz não saiu. Que pavor. Até cair a ficha. Peraí. Fui entubada. Foi anestesia geral. A minha voz vai voltar. Então, às vezes, no processo da bariátrica, a gente fica apavorado por determinadas coisas que, tá, ok, aquilo não aconteceu, estão no mas nosso controle. E para e vê assim, isso vai melhorar? Isso vai passar? Ou eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso? A gente tem que entender e analisar. Por isso é tão importante a terapia. Porque não dá para a gente ficar sem terapia. Às vezes eu vejo coisa em grupo de bariatricados que me assustam. Com o posicionamento das pessoas, com o que elas falam ali dentro dos grupos. Sim. E eu vejo assim, as pessoas poderiam ter uma vida muito melhor, usufruindo e se sentindo muito Mas melhor bem com a bariátrica. orientadas, né? Claro, claro. Porque assim, até hoje eu vejo pessoas, André, e você deve ver muito mais do que eu, que se empanturram e vão ao restaurante no banheiro para colocar para fora, para colocar mais ainda para dentro, para tentar empurrar. Eu me lembro de pessoas falarem assim, eu vou perder para 3 pedaços de pizza. Que negócio é esse que você está perdendo para a comida? Então, são ajustes que a gente tem que fazer. Por que a gente acha que não precisa disso? Sem dúvida. Essas são pessoas que foram para a cirurgia achando que vão competir com a cirurgia. Então, essas são pessoas muito mal preparadas. Né? Se elas entendem que a restrição gástrica é uma ferramenta potente para jogar no mesmo time que ela, né? Que ela vai demorar um pouco, ainda vai fazer o prato maior do que deveria, vai sobrar no prato, vai ter um monte de aprendizado, mas que se ela ficar lutando, né? Quantas vezes eu escutei, eu já consigo comer uma pizza inteira, eu já consigo comer um sanduíche inteiro. E aí, assim, o que você ouviu de todas as consultas que a gente fez? E aí a gente entra num outro lugar, que é mais para frente um pouquinho, que são as sabotagens conjugais, muitas vezes, que são as sabotagens familiares, muitas vezes. Né? Você emagreceu, ficou chato, nossa, agora você está muito insuportável. Ou né, um dos dois, marido, mulher, fica com ciúme, e aí começa a desdenhar do processo de emagrecimento e trazer comida e tudo mais. Então, tudo isso acontece.
né? A gente está falando aqui de um bastidor que é agitadíssimo, né? Então, quem tem um parceiro, uma parceira muito ponta firme, que está ali, que é junto, que é parceiro, o casamento, a relação tende a melhorar. E mesmo assim passa por uns solavancos. Sim. Né? Mas quem já tem uma relação abusiva, uma relação meio mais ou menos e tudo mais, acaba. Porque eu estou melhorando a minha autoestima, eu estou emagrecendo, eu estou me sentindo melhor. E aí a outra pessoa que é de quem eu espero o apoio vem me boicotar, né? Andréia, então são tantas frentes, é comer direito, é segurar o peso, é fazer 1000 consultas, é tomar vitamina, é fazer atividade física, é se preocupar com a qualidade do que vai comer e ainda com as relações. Olha só, quem falar que cirurgia bariátrica é uma coisa fácil não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Dissemos a mesma frase. Essa questão do parceiro, do cônjuge, da parceira, isso é tão sério. E eu digo o seguinte, se para a gente é um processo de aprendizado, imagina para a pessoa que está junto. Então, se a gente está aprendendo a lidar com isso, não adianta querer cobrar do outro que ele saiba como que ele vai lidar também, não. É um aprendizado para os dois. Por isso a gente tem que estar junto. Eu me lembro muito bem, o Emílio, a primeira consulta que ele foi com o doutor Marcelo Girundi, eu não sei se eu comentei isso com você. O doutor Marcelo olhou bem na cara dele e falou assim, você vai deixar ela emagrecer? Na lata. Você vai deixar ela emagrecer? E aí ele tomou um susto assim e falou, claro, ele falou assim, não é tão claro, porque tem marido que não quer ver a mulher magra. Mas a maneira como, claro, ele não levou isso adiante, ele não levou isso para uma terapia, mas assim, foi muito importante ele ter acendido esse alerta. Foi uma provocação, vamos dizer assim. Foi muito bacana isso que o doutor Marcelo fez, porque é uma realidade. E aí eu trouxe também, a minha preocupação foi trazer o Emílio para o processo. Não é que ele vai comer o que eu como, não é que ele vai viver o que eu vivo, porque quem fez a cirurgia fui eu. Mas ele estar como meu companheiro, como meu parceiro, como meu marido, como meu homem, nessa história. Então, a gente está junto, dividindo alegrias, dividindo tristezas, dividindo medos. Aí é que é. E eu tomo muito cuidado, Andréia, quando eu converso com homens, que muitos... É interessante, vendo as estatísticas que eu comentei aqui com relação à bariátrica, quase 90% dos ouvintes do podcast eram mulheres. Hoje já está 69% mulher e o restante é homem. Bom. Achei muito interessante essa estatística. Diminuiu mais de 20%. Sim. Em termos... Aliás, aumentou, né? A quantidade de homens ouvindo. E muitos homens vêm conversar comigo. E eu converso com eles e faço assim, se é casado, deixa eu conversar com sua esposa. Porque precisa entender também o que está acontecendo. E aí eu tento trazer a esposa para a conversa, para que ela não se sinta isolada desse processo, porque é um processo tão profundo, né, Andréia? Mexe com tanta coisa, eu falo que é visceral na gente, literalmente. Que à medida que a gente vai aprendendo a lidar com isso, eu ainda hoje, Andréia, tem época que eu fico assim, quieta, tentando entender quem é, o que está acontecendo ali com essa mudança toda. Né? Até hoje, eu vou fazer 4 anos de bariátrica. E eu acho que é necessário. Agora, se eu não compartilhar isso, como que a outra pessoa vai entender? E aí eu vou continuar tendo os meus diálogos internos, as minhas caraminholas, e aí vem medo mesmo. Claro. Eu não sei o que o outro está pensando. Claro.
E aí vem vem uma não defesa, né? Você se sente desprovida de repertório, né? Porque é tudo muito novo na tua vida também. 4 anos você já adquiriu muita coisa, mas ao mesmo tempo é pouco, né? Perto do seu tempo de vida. Falta repertório muitas vezes. E ainda entro agora com uma senhora menopausa, né? Que aí já é uma outra coisa que vem para a questão da mulher, que o homem tem a andropausa. Não dá para falar que é só a mulher que passa por isso, porque os homens também passam. Então a gente tem que entender. Eu fui ao médico essa semana, até antes da época, porque eu comecei a sentir. E outra coisa, eu não negligencio o que eu sinto. Uhum. Então eu comecei a sentir umas dores estomacais assim bem intensas. E aí procurei o doutor Marcelo, ele me pediu uma série de exames, fui fazer uma endoscopia, deu uma gastrite. Estou tratando a gastrite. Aproveitei e já fui na Nutri, porque eu sei. Eu falei, o que eu vou fazer agora com a menopausa? Reajustamos a dieta. Ok. E sigamos. E é reajuste o tempo todo, porque a gente muda de fase, né? Vamos dizer, eu que operei aos 25 anos, depois mudei de fase adulto jovem para uma adulta não tão jovem, depois eu tive filho antes, mas poderia ter tido depois, gestação, agora menopausa. Então, assim, a gente passa por fases que a gente não pode fingir que nada está acontecendo. Exatamente. Né? E se a nosso gente corpo demanda finge... coisas diferentes, nosso corpo demanda suplementos diferentes. Por exemplo, quando a gente para de menstruar, a gente precisa tomar menos ferro, por exemplo. Então, a gente tem que estar sempre ligada nessas micro informações, né, do corpo da mulher, no caso do homem também. Então, são coisas que, se a gente não entende um pouco, minimamente disso, ou não está acompanhada por profissionais que entendam, nossa, é um desastre, porque você vai tomar, como eu falei, um monte de antidepressivo que não precisa, vai tomar um monte de outras coisas que não precisa, enquanto a gente não está olhando para a parte nutricional e psicológica, né? Que são as principais que a gente precisa descartar antes de pensar em outras coisas. Por isso que a questão do medo... Peraí, André. Tocou aqui a campainha, só um minuto. Bom, aconteceu aqui eu estou na sala de casa, tocou a campainha. São coisas que acontecem quando a gente está gravando, que a gente não prevê. Mas então a gente vai retomar daqui, de onde a gente estava conversando sobre os acompanhamentos. Se der alguma diferença do que falamos antes do intervalo para agora, desconsidera, tá? Mas vamos lá. Andréia, a gente estava falando sobre a importância desses acompanhamentos, não é isso? É isso, das famílias e dos profissionais preparados para isso, né? E a gente brincou que quem acha que cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil realmente não sabe nada sobre isso, né? Então, você estava dizendo que você não subestima os seus sentimentos, que você acabou de ir ao médico, né? E eu acho que é importantíssimo isso. A gente tem que... Eu aprendi o seguinte, Andréia, são coisas que eu aprendi com a bariátrica. Aí eu queria, assim, eu vou falar o que eu aprendi com a bariátrica, eu queria que a Andréia viesse como psicóloga para falar para outras pessoas, mas eu também queria que a Andréia viesse como bariatricada para falar sobre isso. Eu entendi que eu ocupo um novo lugar hoje. E eu escolhi ocupar esse novo lugar. Seja com a minha família, e aí eu digo família, eu, meu marido e os nossos 2 filhos, ou com a parentela. Parentela, de onde eu venho, de onde o Emílio vem. Hoje é o lugar que eu escolhi ocupar. Eu opto por cuidar diferente de mim daqui para frente, sabendo de tudo não digo, né? Que a gente não tem controle, mas sabendo do que pode acontecer. E sabendo do que pode acontecer,
o que eu vou fazer para minimizar tudo isso? Então eu brinco falando uma coisa séria. Correr é algo que eu falo assim, uhul, vou levantar para correr hoje? Não. Mas é algo que na hora que eu termino, eu falo, graças a Deus eu consegui correr hoje, e na hora que eu olho para o meu corpo, ai que delícia, eu estou conseguindo manter porque eu estou correndo, isso me faz sair para correr, mesmo que seja algo que não faz, que delícia, eu estou correndo. Sim. Eu não tenho nem unha de dedão do pé mais, Andréia, porque é crescer e cair de novo, entendeu? Mas eu não estou nem aí para unha de dedão do pé. Eu quero saber de manter a minha bariátrica. E eu entendo que as emoções, como sempre foram, elas vão variar. Não é porque eu fiz bariátrica ou deixei de fazer bariátrica que não vai haver isso. A bariátrica não é uma solução tabajara. É a solução de todos os meus problemas. Não é. Os meus problemas vão continuar acontecendo, a vida vai continuar acontecendo. Graças a Deus, porque é ao senão vivo. você... E eu vou aprender a lidar com ela. Então, eu tenho aprendido isso com a bariátrica. Em momentos está melhor a minha maneira de lidar com isso, em momentos não está tão bom assim. E vamos. Que seria assim, com quilos a mais? A bariátrica é uma baita ferramenta para quem já esteve ali numa obesidade de grau 3, 4, 2, não importa, né? Com uma série de comorbidades e com uma qualidade de vida péssima, né? Você sabe o quanto você lutou para tomar coragem, o quanto você pesquisou, quase que você fez um documentário, como eu brinquei, né? Perguntando e fazendo e falando, e anos, não, eu vou tentar o remédio e vai. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Acho que as pessoas têm que ir no seu ritmo, no seu trabalho, no seu momento, e é isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente decide ir pela bariátrica, aí a conversa muda, né? Aí a conversa é, bom, então agora eu estou munida, eu escolhi aqui uma equipe que é essa que eu confio, que eu pesquisei também, quem tem experiência nisso, nutrição, psicologia, cirurgia, educação física, eventualmente a gente muda de profissional ao longo do tempo, tá tudo certo, mas você tem que ter profissionais que entendam de obesidade e de cirurgia bariátrica. Esse é o básico, né? E aí a luta é sua. Aí a luta é sua. Por quê? Porque as pessoas vão falar: você já pode isso, nossa, tá comendo, tem certeza que você pode comer isso. E é o tempo todo, é chato. Muita gente porque não sabe, porque tem curiosidade mesmo. Outras pessoas porque, sei lá, às vezes querem fazer cirurgia e não tem coragem. Outras porque, sei lá, querem só se meter mesmo. Então, é muito chato. E isso serve para qualquer tratamento de perda de peso. Né? Fui ao médico e resolvi tomar remédio. Não, o remédio faz mal, por favor, não faça isso, vai caminhar no parque. Fiz cirurgia. Não, cirurgia é uma mutilação, não vai fazer, não sei o que lá. Estou fazendo uma dieta. Mas se você fizesse a dieta do meu médico, do abacaxi, do não sei. Então, a gente tem que, sabe, ficar firme nos profissionais que você escolheu. Cuidado muito com grupos de internet, porque tem muita coisa legal, mas tem muita coisa também que a pessoa está ali, não tem para onde falar, não tem com quem falar, ela quer ter um suporte, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela quer desabafar e ali fica num contexto muito recortado, muito restrito, ela não tem como dar andamento, ela pode soltar ali um monte de desabafos, mas ela não tem um profissional correto para conter e ajudar ela a dar andamento para aquilo, para aquela angústia, para aquele medo, para aquilo que ela está trazendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E aí, nesse ponto, acho que o podcast que você faz, né? A Bariátrica Club é uma ferramenta fundamental para que as pessoas tenham um lugar, mais um lugar de informação fidedigna, né, pesquisada, checada e com profissionais que sabem o que estão falando. Então,
eu acho muito importante. É trabalho de formiguinha, né, Mariela? Porque você sabe muito bem que se você quiser lançar um negócio, vamos falar um monte de milagres aqui, que a gente quer vender milagre, suplemento milagroso, isso aqui a gente vai ficar rico em 2 minutinhos. Mas a gente não quer isso, a gente quer pessoas bem orientadas, pessoas que, né, passem bem e que conduzam a sua cirurgia bariátrica, incluindo família, incluindo relações, incluindo suplementos, incluindo qualidade de vida, bem. A gente tem que entender que é para ficar bem. Ninguém vai fazer a bariátrica para ficar mal. Não tem quem escolha isso para ficar mal. Exatamente. Né? Mal a gente já estava. A gente opera para ficar bem. É isso. Andréia, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas quando eu fui fazer a perícia para abdominoplastia, eu falo que Deus caprichou tanto que ele me colocou com a mesma médica que aprovou a minha bariátrica. Eu já te contei isso. Que legal. Não lembrava disso. E aí, eu fui agradecê-la. Mas o que eu fiz? Primeiro, passei por todo o processo. Na hora que ela liberou a abdominoplastia, eu falei, olha, provavelmente você não vai lembrar de mim, porque eu vi isso, já tinha quase 2 anos, né, que eu tinha ido lá. Mas foi assim, assim, assado e tal. E eu quero te agradecer porque você me proporcionou mudar de vida. Foi a sua autorização que me proporcionou isso e eu quero te agradecer. Uhum. Ela falou, olha, Mariela, eu que preciso te agradecer porque você não tem noção. Porque é muito difícil eu ter notícia de como a pessoa está e ver alguém bem. Porque aqui eu já tive que autorizar uma mesma pessoa fazer 4 vezes a bariátrica. Então, ver alguém que está bem, né, que está vindo aqui porque teve sucesso e tal, para mim é muito bom. Então, eu fico pensando que para a gente é bom, para o profissional é bom, ninguém vai ali porque está querendo grampear o estômago um dia, fala assim, não tem mais jeito, eu vou grampear, mas também não... Ninguém vai com essa ideia. Só que a gente tem a tendência a manter comportamentos e hábitos. Porque aquilo é mais cômodo. Não adianta, o cérebro da gente ele vai fazer aquilo que gasta menos energia, né, André? Mas eu vou discordar de uma coisa. Infelizmente, ainda existem aquelas pessoas que vão, e como eu falei, não querem ouvir o que o profissional quer falar. Sério, depois Andréia? eu penso. Tem muito. E tem gente que vai em profissionais, cirurgiões, que prometem mirabolâncias, não, porque a minha cirurgia você vai comer melhor que todo mundo, e a pessoa vai fazer lá um negócio que ela vai inventar na hora. Infelizmente, ainda tem isso. Tem pessoa que vai em estado de negação. Minha amiga emagreceu, então eu também vou, não quero ouvir, não quero saber, depois eu vejo e pronto. Ainda tem isso, infelizmente. Então, o que a gente pode, Andréia, até para a gente encerrar aqui, como que a gente pode deixar para essas pessoas não é falar, não é assim, mas é falar, não é assim. Como lidar com essas situações? E como lidar com esses medos? Como lidar com essas negações e medos? Vamos lá. De uma forma... se eu puder deixar uma mensagem para essas pessoas, que felizmente já não são a maioria, mas elas ainda existem, né? A minha mensagem seria a seguinte: em primeiro lugar, foi a um cirurgião que te ofereceu alguma coisa muito fora daquilo que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica ou pelos guidelines mundiais das cirurgias mais feitas no mundo. Ele quer meio que te fazer um experimento, uma cirurgia, vai te vender uma cirurgia meio nova, feita de maneiras esquisitas, que não é coberta pelo plano porque não é ainda aceita. Esse é um bom indício, né? Não é coberta pelo plano porque não é nem aceita como uma técnica ainda né, feita com segurança, reconhecida, né? Então, desconfie.
E, de preferência, busque uma nova opinião de algum profissional. Pode pedir para a gente, liga para a Mariela, liga para mim, a gente indica. Né? Se for em Minas com a Mariela, se for em São Paulo comigo, se for em outros lugares, a gente sabe também. Procura saber. Né? Mas, assim, no mínimo, busque uma outra opinião. Porque tem muita gente sofrendo porque tem feito cirurgia. Aí a pessoa vende o carro, pede empréstimo, não sei o quê, para pagar uma cirurgia cara, que não é reconhecida ainda, tá? Mas que é muito encantadora, contada pelo médico. Nossa, você vai fazer isso, você vai comer muito, a cirurgia é muito simples e não sei o quê, e tá cheio disso, tá? Então, quando você ouvir uma historinha assim, procure uma segunda opinião, terceira, o que você quiser, tá? Converse com a gente. E não entra nesse lugar da moda. Não entra nesse lugar, a palavra que eles mais gostam de usar, menos invasivo. Não existe cirurgia não invasiva. Tá? Bobagem isso. Ah, mas a gente vai fazer por endoscopia, você não vai nem ver. Não faça, não são cirurgias reconhecidas. Ah, tem pessoas que querem me bater quando eu falo isso, mas não estou nem aí. Não faça, procure profissionais que façam isso há muitos anos e escute. A gente está cheio aí de paciente que insistiu nisso, porque caiu no canto da sereia, né, que é muito bonito, e está tendo muito problema, e muita gente indo para reoperação. Tá? Então, acho que é importante a gente falar isso, porque não é um assunto tabu. Para mim, não é, porque eu não tenho medo dessas pessoas me ligarem e falarem, como já aconteceu, André, você é contra a tecnologia. Não, eu sou contra fazer paciente de cobaia. Tá? Então, vai no by the book, vai naquilo que é o tradicional, vai ver se você tem indicação para cirurgia ou medicamento ou outra coisa, mas trate a sua obesidade, mas trate com gente séria. Então, esse é o meu recado principal aqui, porque a gente tem visto, infelizmente, muito disso. André, é bom você comentar sobre isso, porque, sinceramente, são coisas que eu nem imaginava. Porque, como o meu recorte é o meu, né? O meu recorte é do que eu vivo, do que eu busquei. Você tem um recorte, além do seu, das pessoas que você atende. Então, por isso você tem essa amplitude aí no que acontece, e isso é muito triste. Então, a seriedade de procurar um profissional, a seriedade de procurar fazer a sua parte no tratamento. Gente, e não tem o que seja fácil. Não tem milagre. Não tem milagre. É maravilhosa a cirurgia quando bem acompanhada, quando bem feita, mas não tem milagre. E a gente tem que entender o processo para entender em que fase a gente vai passar. Todo mundo que faz a cirurgia vai tirar a vesícula? Não, mas pode acontecer. Todo mundo que faz a cirurgia vai ter o cabelo caindo? Vai, mas vai crescer de novo, se você fizer o tratamento correto. Todo mundo que faz a cirurgia passa pelo platô? Passa. Mas vai voltar. Todo mundo que faz a cirurgia vai ter que se reeducar alimentarmente? Vai. Todo mundo que faz a cirurgia vai ter que fazer atividade física? Vai. Então, você entendendo vai ter que abrir mão do álcool? Vai. Vai. Então, se você entende o processo, eu me lembro muito disso. Você fala, Mariela, é álcool zero. É álcool zero. Para mim, não tem negociação. Você foi muito taxativa nisso. Porque você sabe o que pode acontecer. Então, não tem essa de abrir mão para uma coisa, não abrir mão para outra. A gente tem que entender o quê? O meu estômago foi cortado. Eu vou poder comer de tudo, mas não vou poder comer tudo. Né? É uma outra frase que você fala. Eu posso comer de tudo, mas eu não vou comer tudo. E esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem e ela disse assim, eu tenho sério, mais ou menos com essas palavras, mas assim, eu tenho um sério problema porque não cabe, eu tenho dó de jogar no lixo, então eu como. Aí eu virei para ela e falei assim,
A minha vontade era dizer para ela assim, você não é lixo. Você tá com dó de jogar no lixo, mas você tá colocando em você? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, se sobrou, guarda, come depois. Mas não Ou faça vai isso para o com lixo você. mesmo. Ou vai para o lixo. Mas eu mesmo, vi que ela eu... estava tão preocupada com isso. Sim. Aí eu falei assim, guarda para depois. E vai Sim. diminuindo as quantidades. Né? Vai diminuindo. Hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje o meu almoço foi o resto de omelete de ontem. Porque eu fiz um omelete, não dei conta de comer, guardei. E foi meu almoço hoje, com salada. Uhum. Entendeu? Uhum. E qual o problema disso? Qual o problema disso? O que não dá é para ficar enfiando em mim comida e sentimento que eu não quero mais. Exatamente. Então é com isso que eu vou lidar. Agora, eu vou para um bom cirurgião, eu vou para uma boa psicóloga, eu vou para uma boa nutri, eu vou procurar as pessoas que vão me acompanhar e vão fazer com que eu tenha sucesso. Agora, André, depois eu quero que a gente grave um outro para a gente falar de parâmetros, porque é uma coisa que tem vindo muito à minha cabeça com o que as pessoas têm me falado. O que é estar magro? O que é estar magro demais? O que é estar gordo demais? Quais são esses parâmetros que a gente tem para poder saber? Uma coisa é, eu tenho o parâmetro do exame médico, porque ele tem um número. E ali eu sei se a minha saúde está boa ou não. Porque é balizado naquele número que foi convencionado e que ali eu sei se está acima ou se está abaixo, o que eu vou ter que fazer com aquilo. Eu fiquei tão feliz, sim, André. Eu cheguei agora, talvez seja isso que me alertou. Eu tô com a minha vitamina D absurdamente alta, a ponto de ter que diminuir o que eu tomo durante a semana. Por quê? Porque eu tô correndo de manhã cedo. Tô tomando sol enquanto eu corro, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão de parâmetro. O que é estar magro? Então, vou te É dar um mini spoiler. Mini spoiler, só para ficar para um gostinho de quero mais para a próxima, tá? Primeira coisa, que é uma coisa que as pessoas precisam tirar da cabeça. Ninguém opera para ficar magro. O objetivo da cirurgia bariátrica não é deixar ninguém magro daquilo que a gente entende como IMC abaixo de 25, magro, magrinho, magrelo. Não, não é isso, né? A cirurgia bariátrica, ela é um tratamento para uma doença séria que traz uma série de morbidez, uma série de limitações, né? E a gente vai tirar a pessoa daqui e vai trazer ela para cá. Se o aqui é o sobrepeso, é obesidade de grau 1, mas ela saiu da obesidade de grau 3, 4, seja lá o que for, e ela está aqui, e ela se mantém aqui, parabéns. É isso, esse é o sucesso da cirurgia bariátrica. É esse o ponto. Ela vai emagrecer, mas isso não significa que ela vai ficar magra. E o parâmetro de magreza também a gente precisa mudar disso. A gente precisa olhar para cada ser humano e falar de onde você veio. Ah, eu vim lá do 140. Você está com 90. Tudo bem, você chegou a 80, mas você está com 90. A gente tem que cuidar desse lugar aqui. Ah, mas não adiantou nada porque eu engordei 10 quilos. Calma, você está muito longe do 140. Vamos cuidar desse lugar aqui. Eu tenho uma amiga muito querida que eu a conheci, ela já tinha feito a bariátrica. E aí ela, me contando a trajetória dela, ela falou, eu cheguei a um ponto que eu não estava me reconhecendo tanto, e assim, eu estava estava tão estranho para mim, que hoje eu sei, tá bom, ok. A saúde está ok, ela emagreceu. E eu também fiquei preocupada com uma outra pessoa que estava me contando que ela pesa 2, 3 vezes por dia. Por dia. E ao pesar 2, 3 vezes por dia, ela não aceita as oscilações. Mas como? Não adianta você não aceitar. Essas até porque não acontecem. Tem não oscilar. Ela é mulher, ela vai oscilar, tá frio, tá calor, menstruou, tá comeu, ovulando. foi na festa.
Enfim. Não tem, não oscila. Mas aí é um outro podcast, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. A gente já pode agendar até o final do ano. Ótimo. Eu vou amar. Andréia, mais uma vez, tá? Eu faço questão de ir aí, tomar um cafezinho, um pãozinho de por queijo, favor. porque, né? Olha, vai fazer... Você veio 2020, foi quando eu comecei quando eu comecei com os meetups. Eu tinha acabado de fazer a minha cirurgia plástica, foi 2022 que você veio. Tem 2 anos que a gente não se encontra pessoalmente. É inadmissível isso. Não. Não, depois daqui em off a gente vai combinar. Mas, Andréia, obrigada mais uma vez, viu? Você sabe que eu te amo muito. Você sabe que eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz pelas pessoas com obesidade, você sabe disso. E assim, vamos junto e o que você precisar, você conta comigo. Você sabe disso. Muito obrigada, eu te admiro muito por todo esse trabalho que você faz, que ajuda tanta gente. E você sabe que nós, você, eu, Obesidade Brasil, que é a nossa ONG, Bariátrica Club, a gente faz muito por amor e muito para que essas pessoas não se sintam sozinhas, não se sintam desamparadas e que elas tenham lugares corretos, fidedignos para elas buscarem informação. Então, parabéns. Eu também sou muito agradecida a você, e não só agradecida, eu te admiro demais. Então, estamos juntas. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Para você que está aqui em mais esse episódio, muito obrigada por chegar até aqui. Compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita, muita, muita gente que precisa ouvir. Não só quem fez cirurgia bariátrica, familiares de bariatricados, pessoas que estão pensando em fazer cirurgia bariátrica. Compartilha. Segue aqui. Segue o podcast. Segue as nossas redes sociais. @bariatrica.club, @Andréia Levi, está aqui, ó. Se você está vendo, está aqui embaixo como que escreve. E eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.